Os negros não são descendentes de escravos. Os negros descendem de seres humanos livres que foram injustamente escravizados. O vídeo de hoje é sobre a política brasileira e o racismo. No dia 6 de agosto de 2018, o general Mourão, candidato à vice-presidência da República, na chapa de Jair Bolsonaro, discorrendo sobre a raça miscigenada dos brasileiros, falou: essa herança do privilégio é uma herança ibérica. Temos uma certa herança da indolência, que vem da cultura indígena. Eu sou indígena. Meu pai é amazonense. E a malandragem, nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano. Então esse é o nosso cadinho cultural. Eu pertenci às Forças Armadas durante longos anos, Marinha e Exército Brasileiro, e nunca presenciei nenhuma cena de racismo nas suas fileiras. Nunca tomei conhecimento que o general Mourão fosse racista. Ao contrário, sempre ouvi inúmeros elogios sobre ele. Acredito que quem muito fala, muito erra, e que o general Mourão foi infeliz ao tentar repetir uma frase de Roberto Campos, grande economista e político brasileiro, já falecido. Vejamos a frase correta. São três as raízes da nossa cultura: a cultura ibérica, que é a cultura do privilégio, a cultura africana, que é a cultura da magia, e a cultura indígena, que é a cultura da indolência. Com esses ingredientes, o desenvolvimento econômico é uma parada. Está nítido que não houve nenhum tom pejorativo ou discriminatório do general Mourão. Ele não buscou ofender ninguém na sua fala. O general Mourão não foi racista. O que houve foi apenas um equívoco, não intencional, ao trocar a palavra magia pela palavra malandragem. Entendo que o general usou a palavra malandragem se referindo à ginga, o jogo de cintura, do samba, da capoeira, que é típica dos negros. Racismo houve no dia 18 de junho de 2018, quando o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, chamou em tom pejorativo o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, de capitãozinho do mato. Só para explicar, durante o período da escravidão, o capitão do mato era uma pessoa contratada para perseguir escravos fugitivos. Como o assunto racismo está em alta, resolvi fazer um vídeo sobre a ausência de negros no nosso atual cenário político, ou seja, sobre a baixa representação política de afrodescendentes. Qual o motivo do índice de negros em cargos políticos ser tão baixo? A política brasileira nunca foi um espaço negro. Durante anos, o negro só votava se comprovasse ter uma situação financeira satisfatória. Até hoje, os negros são subrepresentados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A representação dos negros nos altos níveis do governo, incluindo nos ministérios, é muito inferior aos brancos. Podemos verificar claramente isso observando a equipe ministerial do presidente Fernando Henrique Cardoso, a equipe ministerial do presidente Lula, a equipe ministerial da presidente Dilma e a atual equipe ministerial do presidente Temer. Em 2005, quando eu estava na faculdade, podia contar nos dedos quantos negros existiam realizando o curso de Direito. Em julho de 2016, a Organização das Nações Unidas, ONU, se queixou pela baixa representatividade de negros na cúpula do governo brasileiro e que essa população ainda está pouco representada nas decisões políticas do nosso país. Em abril de 2018, foi publicada uma matéria no Correio Brasiliense afirmando que o número de brasileiros que se declaram negros sobe de 6% entre 2016 e 2017. Isso se deve a uma autoaceitação dos negros e se deve também à Lei nº 7.716, de 89, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e ao artigo 140, parágrafo 3º do nosso Código Penal. O racismo é considerado um crime inafiançável, imprescritível, pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, não prescreve. Aqui em Joinville, luto contra o racismo e contra qualquer tipo de discriminação e desigualdade racial. Entendo que devemos lutar sempre em prol da igualdade. A política sempre foi sórdida com os negros no Brasil. Mesmo após 130 anos do fim da escravidão no Brasil,
o país ainda sangra com os efeitos do racismo. O Brasil é historicamente racista e historicamente se constituiu para manter privilégios. A antropóloga Débora Diniz falou: a maioria de negros nos presídios não é nenhuma coincidência. A desigualdade tem cor. Em abril de 2018, houve uma audiência pública no Senado Federal sobre o protagonismo dos negros nas esferas do poder. E foram citados alguns dados. Dos 513 deputados federais, 24 são negros. Dos 81 senadores, 3 são negros. Dos 5.570 prefeitos, 1.604 são negros. Dos 57.838 vereadores, 24.282 são negros. Dos governadores e do Distrito Federal, nenhum é negro. Dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, nenhum é negro. Infelizmente, observamos que esses números se invertem quando analisamos as nossas penitenciárias. Os negros compõem 60% da população carcerária do país. O Brasil é o segundo país com maior população negra do mundo, só superado pela Nigéria. Mesmo representando mais de 50% da população brasileira, os negros e pardos são minoria no Congresso Nacional. O percentual de brancos é quase 80% da Câmara dos Deputados. Por mais que uma quantidade significativa de negros se candidatem, o número dos eleitos ainda continua menor do que os políticos brancos. Qual o motivo? Entendo que os motivos são óbvios. E números só não vê que não quer. A população negra geralmente está concentrada nas periferias. A pobreza tem cor e é preta. 75% dos mais pobres no Brasil são negros. Geralmente possuem baixa escolaridade devido à injusta diferença na qualidade do ensino das escolas públicas em comparação com as escolas privadas. De modo geral, os negros sofrem, ao longo da vida, inúmeras dificuldades de ascensão social. Os negros sofrem mais com o desemprego e, quando conseguem trabalho, não são bem remunerados. Como consequência, possuem poucos recursos para investirem nas suas campanhas. Não têm estrutura financeira para se candidatar e se elegerem. Nem sempre se assumir negro ou pardo foi fácil, devido aos inúmeros preconceitos e discriminações. Muitos negros preferiram mascarar a raça para não perder oportunidades de trabalho. Antes, era comum ver mulheres alisando os cabelos. Parece que tinham vergonha das suas características. Até na TV isso era comum. Por exemplo, a querida repórter Glória Maria sempre alisou seus cabelos. Hoje, os tempos são outros. Percebo com felicidade que várias mulheres e meninas romperam com a ditadura da chapinha e da química. Até na TV. Vejo que a repórter Maria Júlia Coutinho, a Maju, deixa seus cabelos no estilo natural da raça negra e sente orgulho de seus lindos cachos. Infelizmente, o Brasil ainda está longe de ter motivos para comemorar a tolerância e o respeito aos negros, pois todos os dias são cometidos inúmeros crimes de racismo e injúria racial. Não precisamos ser negros para lutar contra o racismo, só precisamos ser humanos. Finalizo o estudo político de hoje fazendo um alerta para que você não se deixe enganar pela imprensa ou por militantes de alguns partidos políticos, pois os mesmos, durante as eleições de 2018, irão distorcer propositalmente as palavras de candidatos adversários, visando enganar os menos esclarecidos e ganhar os votos dos mesmos. Devemos ter muito orgulho do nosso sangue brasileiro, da nossa miscigenação, mistura de brancos, negros e índios. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos debater política. Deixe uma sugestão para o próximo vídeo. Um grande abraço do seu amigo Pacelli e te aguardo no próximo vídeo.